Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos hoje então em uma das mais lindas oportunidades que está sendo nos apresentada, pois cada dia é uma nova oportunidade e cada momento devemos aproveitá-lo como um presente divino em nossas vidas. Estamos sendo presenteados por Jesus, pelo mentor da casa, José de Mococa, e pelos mentores, nossos amigos queridos, esses espíritos amáveis que estão nos trazendo até aqui para receber essas bênçãos, as benesses que tanto estamos desejosos em alcançar. E todas as benesses, tudo que formos alcançar aqui, entendamos que não podemos guardar para nós mesmos, devemos multiplicá-las, pois assim alcançaremos a verdadeira felicidade. Guardar tesouro, na verdade um tesouro lindo como este estará enferrujando em nossos corações. Temos que levar ele à frente para que ele possa ser propagado em muita luz, em muita paz e muito amor. Jesus nos dá a oportunidade, nós temos a oportunidade de aqui estarmos, independente, da religiosidade que temos, independente do que vivemos, nós temos que entender que todos nós somos filhos de Deus, Nós temos que lembrar sempre, nós vemos Deus de formas diferenciadas, mas Deus nos vê de uma única maneira, como seus filhos. Então vamos aproveitar essa oportunidade de sermos filhos de Deus e vamos ouvir a palestra do nosso irmão Bruno. A gente já viu várias palestras do nosso irmão Bruno, tem lá no YouTube, a gente faz todas as gravações, e essas gravações que a gente faz está lá. Quem quiser, quem não assistiu, pode assistir. E propagar, levar mais para frente, que são palestras muito boas, muito gostosas. Ele não é só bom na cozinha, nos hambúrgueres, como eu sempre falo dele aqui. Ele é bom, quando você não está aqui eu falo de você, falo de você, o pessoal, que você é muito bom. Não é só bom nisso, ele também é bom na fala, é bom de expressar realmente o amor e o carinho que ele tem no seu coração. Então, Brunão, é nós e Deus, estou feliz que você esteja aqui conosco, entendeu? Fica à vontade, igual a palestra você. Boa tarde a todos. Boa tarde. Assim, nessa oportunidade, hoje seja possível a apresentação em slide. Muito obrigado, Sandra. Semana passada, a última vez que passamos aqui, não conseguimos, por um problema técnico do meu computador, aqui nós não conseguimos passar a palestra, mas dessa vez agora vai ser visual também, Bom, primeiramente agradecer a Deus, toda a força, a energia, a Cristo, a essa espiritualidade, a essa energia. Ao descer essa ladeira aqui, é com grande gratidão que a gente entra nessa casa e embalado aqui com a energia dessa casa aqui. Muito obrigado também a todos os trabalhadores dessa casa por manter esse sonho vivo por mais de 50 anos, 52 anos. Não é fácil, Se quer um ano, imagine 52 anos, o sonho vivido há muitos anos atrás, há mais de 52 anos, porque a casa foi construída 52 anos antes, teve que vir um sonho, um pensamento, um sonho, se transformou em um desejo, pessoas compartilhando do mesmo desejo, e aí sim, aquisição de um terreno, aquisição de materiais para começar a construir uma casa. Então, o sonho vem há mais de 52 anos. E agradecer a todos que estão presentes aqui, porque sem vocês, sem eu, sem os trabalhadores dessa casa, esse sonho não faria sentido. Então, esse sonho ultrapassa gerações, Nós estamos falando há mais de 5 décadas. Hoje, a palestra é Ressignificando o Passado. Na última vez que eu estive aqui, eu falei do Encontro com o Destino, que eu estou escrevendo um novo roteiro aqui. Então, a primeira parte, na passada eu falei o presente, enfrentando tempos difíceis. A segunda parte seria hoje, ressignificando o passado, e a terceira parte será projetando o futuro, impactando lá o futuro aonde você quer encontrar. Então, relembrando, como não ficou visual a primeira apresentação, então eu trago hoje um resuminho aqui, só para a gente fazer um overview do que a gente falou naquela ocasião. Tem pessoas que também não estavam aqui, não faria sentido, que o Encontro com o Destino é uma coisa só, mas teve que ser separado, segregado, pelo menos em 3 partes até agora.
Então, no primeiro momento lá, nós falamos sobre o presente impacta o seu futuro, né? As sementes que você planta hoje são as flores que você vai colher amanhã. Então, devemos sempre escolher as boas sementes plantadas para que tenha um impacto positivo no futuro. A má semente plantada terá um impacto negativo. E a não plantar semente alguma, você também não irá colher. Mas, independente de você plantar boa semente ou não, muitas vezes nós somos levados ao deserto de nossas vidas, com um sofrimento excessivo, tristeza, depressão, angústia, perda de um familiar, separação, divórcio e um momento turbulento. E aqui eu coloquei um senhor no deserto, ajoelhado no deserto, perdendo suas forças, uma mulher aqui no sofrimento, talvez de um quarto vazio, que significa caverna. O deserto significa, para muita gente, sofrimento. O quarto vazio, psicologicamente, o retorno à caverna. E aqui uma tempestade onde você não tem controle algum de suas vidas. Naquele momento, antes de falar do presente, a gente contou uma história para introduzir o primeiro passo. Nós falamos dos viajantes, das pedras no caminho, que lá no final eles coletaram aquelas pedras e viram que no final aquelas poucas pedras que eles tinham coletado, na verdade eram diamantes das vidas deles. E nós dissemos o quê? Que desses momentos terríveis que a gente vive, é necessário uma autocomunicação, uma boa comunicação consigo mesmo, porque nesses tempos terríveis aqui é possível, a gente se afunda com tristeza, angústia, desespero, com sofrimento. Então é preciso aqui nós termos uma boa comunicação conosco mesmo, uma boa autoimagem e autoestima. Isso se faz através de um poder de sugestão aqui. Então nós fizemos até uma prática lá no final de falar de dias extraordinários. Quem estava aqui se lembra que eu fiz um exercício, pedi para vocês fecharem os olhos, lembrar de pelo menos de 3 dias extraordinários, e a gente reviveu aquilo lá emocionalmente, os 3 dias melhores da sua vida. E diferença de dias extraordinários e dias comuns. Parece que os dias comuns não acontecem absolutamente nada, mas são os dias comuns que são somatório de dias comuns vão fazer seus dias extraordinários. Era aquele exercício que nós falamos, né? Então, enfrentar tempos difíceis, o deserto da vida, não, a gente precisa ressignificar o sofrimento. O deserto precisa ser ressignificado para travessia, passagem, um momento intrínseco aqui, a pessoa com depressão, tristeza, angústia, se fecha no quarto. É um momento terrível, é um momento de encontro consigo mesmo, né? É um encontro com a sua própria sombra. E aqui ela precisa ressurgir também, se encontrar o equilíbrio emocional para ressurgir e sair, voltar à sociedade. E no momento mais terrível, talvez turbulento, o barquinho, como se fosse você é o barco, e seus problemas estão à volta, como se fosse a tempestade, a maré alta ali. O fato é que muitas vezes nós nos confundimos com o problema, nós não somos o problema. Mas se nós deixarmos os problemas entrar na sua vida, aí você vai se afundar. O barco só afunda, o barco ele não afunda com as águas que estão à volta. O barco só afunda se as águas entrarem dentro. Então, se nós deixarmos os problemas entrar dentro, se nós confundirmos com os problemas, nós iremos nos afundar. Por isso que a autocomunicação, a autoimagem, a autoestima, nesses momentos, é crucial para que a gente atravesse os momentos mais difíceis. E as imagens é sempre uma pessoa só, isolada, porque nesses momentos terríveis, você vai estar absolutamente, praticamente sozinho, as pessoas vão deixar. E é para ser assim, é um momento de travessia. É você e Deus. Então esse era a primeira parte do encontro com o destino. Então o presente impacta o seu futuro. Isso foi um overview da primeira palestra, né? Eu estou, acho que, impaciente porque eu gosto de ficar atravessando aqui. Então, o segundo momento, essa palestra de hoje, a pergunta era se o presente ele tem o poder de impactar o futuro, o passado ele tem o poder de impactar o presente.
Ou, o passado ele pode impactar o futuro também? E aqui é quem teve problemas com a infância, né? Quando eu escrevi o livro Transformando Lágrimas em Vitória, eu relato um problema que eu tive com meu pai, gravíssimo ali. A gente ficou anos sem se falar, né? Deixa eu pegar só um pouco dela aqui, que está ficando seca a minha garganta. Nós ficamos algum tempo sem nos falarmos direito. E a gente fez as pazes no pior dia da vida dele. Não vou estender essa história porque está nas palestras de 2018 aqui dessa casa. E naquele momento a gente conseguiu ainda 5 anos pela frente, deu 5 melhores anos da vida pela frente. E aquilo voltou muito forte, me remeteu à infância, e isso na fase adulta, que a gente se reconciliou com... Pelo menos eu estava com uns 33 anos, 35 anos. A gente se reconciliou, a gente teve mais 5 anos pela frente. Tinha menos, né? Meu pai já vai fazer 10 anos que morreu, então eu tinha uns 30 anos. A gente teve 5 anos pela frente, que foram os 5 melhores anos da minha vida, porque eu lembro que a gente se encontrava e podia se abraçar, porque antes não tinha abraço, não tinha uma sensação, eu sentia, não sentia o carinho, a ausência de carinho, a ausência de afeto, de amor, enfim. Então, quantas pessoas aqui não tiveram problemas na origem com o pai e com a mãe, né? Muitas vezes teve o pai ou a mãe que abandonou a criança, o pai e a mãe violento, o pai e a mãe que não expressava amor, o pai e a mãe que não sabia lidar ali com a infância, com aquela criança. O pai e a mãe que às vezes disse para aquela criança que ela veio fora do casamento, olha o trauma que vai causar na criança, o impacto, que não era talvez desejado naquele momento difícil que a família passava. Então a criança começa a trazer esses problemas que são crenças limitantes na sua vida. Ou pessoas que tiveram grandes problemas, talvez apanharam de forma excessiva, talvez o pai ou a mãe abandonou a criança, foram rejeitadas, se sentiram humilhadas. É esse o motivo da palestra de hoje, para todos aqueles que tiveram problemas com pais ou com mães na infância, com irmãos ali. Por que essa questão do passado, retornar ao passado e regressar o problema na nossa infância? Porque quem tem problema com a infância tem problema com a origem, tem problema com suas raízes. Então eu tinha um problema grave, talvez mental, psicológico, com meu pai, que a gente precisava resolver nessa vida ou em outra, enfim, mas precisávamos resolver esse problema. Eu trouxe aqui para fazer uma comparação a história de Jacó. Como eu disse, né, além da apresentação, eu gosto de contar uma história antes. Na primeira a gente falou daqueles viajantes, hoje já é uma história bíblica de Jacó. Na primeira nós falamos dos viajantes que estavam a perigo, à beira da morte ali, com problemas, pegaram as pedras no caminho, e depois lá no final da história eles viram que as pedras no caminho na verdade eram diamantes. É que a história de Jacó é a história do suplantador. O suplantador é aquele que vem roubar o lugar de alguém. O suplantador é aquele roubador, é o enganador. Né? Essa é a história de Jacó. Jacó ele nasce, né? O irmão mais velho é Esaú, mas ele é gêmeos. Né? Esaú nasce primeiro e Jacó nasce na sequência. Fala aqui, no texto bíblico fala que Jacó ele estava no calcanhar de Esaú, né? Segurado no calcanhar de Esaú, por isso que ele recebe esse nome de Jacó. Jacó é o suplantador, aquele que vai tirar o lugar de alguém, aquele que vai roubar o lugar de alguém. Então toda a vida Jacó ali, eles cresceram, Esaú e Jacó cresceram. Imagine Jacó, ninguém fala para você. Quando nós lemos a história, nós falamos, o cara, ele trapaceou alguém. A história de Jacó é muito parecida com o ser humano, né? Se nós pegarmos a história de Moisés, de Cristo, talvez de rei Davi, rei Salomão, fica muito fora, né, do que eles fizeram. Mas o Jacó já é uma pessoa mais
como que eu diria, bíblico, a história bíblica é muito mais próxima do ser humano ali, dos nossos erros. Então ele foi ultrapassado. A hora que cresceu, naquele momento, existia uma legislação, uma lei, que o filho mais velho recebia a bênção do pai. O filho mais velho seria o responsável, na ausência do pai, ele era o responsável pela casa, pela família. Então ele receberia toda a bênção. Como se fosse o príncipe hoje, né? Pega o príncipe da Inglaterra, lá tem dois filhos do rei. O mais velho vai ser o rei, futuramente. O mais novo vai para trás. É príncipe, mas fica rejeitado, fica para trás. Ele nunca vai ser rei. Ele só vai ser rei se o irmão morrer. Desde que o irmão também não tenha filho. Porque se o irmão tiver filho, ele nunca vai ser. Ele vai ser o último, depois dos sobrinhos. Então, se você pega o Jacó ele se sentia rejeitado pelo pai, talvez pelo pai, pela mãe. Parece que a mãe ajudava ele na história, né? Segundo a história bíblica, a mãe ajudou até ele a receber essa bênção do pai. Só mais um instante. Então, eles cresceram, o pai em leito de morte, estava cego, ele foi dar a bênção para Esaú, ele pede para Esaú sair para caçar. Esaú vai para a caça, milhões de anos, centenas de milhares de anos atrás, não existia armas, não existia ferramentas, então ele demorou muito para caçar, enquanto a mãe chama Jacó e fala que Isaac vai dar a bênção naquele dia, que já havia chamado Esaú. Então ele pega, parece que um animal ali da família, talvez mata, e a mãe faz o cozido, leva para o pai, ele tira a pele do animal, coloca a pele no braço, no antebraço, e vai no lugar de Esaú tomar a bênção. No final, Isaac ele dá a bênção para Jacó, e aquela bênção vira uma maldição. Ele roubou a bênção do irmão, mas aquela bênção virou uma maldição, porque ele precisa fugir, né? Ele precisa fugir da família. Ele precisa fugir da sua casa porque o irmão fala para outras pessoas que irá matar Jacó quando o pai vier a falecer. Então, a história de Jacó, ele foge, ele sai da sua família, dorme no deserto, tem uma hora, um momento que ele dorme no deserto, que ele sonha com escravos, anjos subindo e descendo naquele local. Ele batiza o local, ele faz um altar no local, mas ele continua a jornada até chegar na casa, né, na cidade onde era a casa do seu tio, irmão da sua mãe, Labão. E lá ele se apaixona por sua prima, pede a mão de casamento, e aí o tio fala assim: eu dou a mão de casamento e você trabalha 7 anos para mim. Jacó vai lá, fugiu da família, teve que trabalhar 7 anos para o tio, trabalhou em troca da mão da amada. No momento do casamento, na noite de núpcias lá, há uma troca. E aí o tio deixa a Lia, que é a mais velha, casar, porque ele fala assim: eu vou casar mais velha, não vou deixar mais nova aqui. E entrega a mais velha, ele sem saber contrai a núpcias ali. Então, aquilo, você trapaceou lá atrás, o mundo lá na frente vai te dar o troco. O que você plantou lá atrás, você vai receber o troco. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos, 14 anos total, para conseguir casar então com a Raquel, sua amada. Aí depois ele estava com duas mulheres, com 2 escravas, com vários filhos. Ele precisava prosperar. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para começar a prosperar. E aí ele prosperou muito, né? Ali o rebanho dele multiplicou, enquanto o rebanho do tio acabou diminuindo, e isso foi o que deu a briga de novo com o tio. Ele teve que abandonar a cidade aonde ele estava, que tinha vivido mais de 21 anos. O que acontece é que naquele momento ele já estava numa posição financeiramente melhor, né? Ele estava com famílias, mas estava com um grande rebanho, então ele eram 2 senhores na mesma terra, não era possível mais. Ele podia ir para qualquer lugar do mundo, mas Jacó ele decide, não por sua vontade, contra a sua vontade, retornar à sua casa, né? Então ele precisava enfrentar ali o desespero de encontrar Esaú de novo, seu irmão, que estava com aquela raiva que iria matá-lo.
No retorno para casa, isso é importante que a gente fala, por que ele retorna para casa? Ele não queria, ele não tinha vontade, ele tinha tanto medo que ele teve uma luta ali na volta, nesse caminho de volta, ele teve uma luta com o anjo do Senhor. Ele estava com receio de morrer, de Esaú vir para o exército matá-lo e acabar com a vida de Jacó. E antes de encontrar Esaú, ele dorme no deserto sozinho ali, ele tem um sonho, talvez em sonho, talvez num plano espiritual, talvez não em um plano físico. Ele teve uma luta lá com o anjo do Senhor, ficou a madrugada inteira lutando. Quando o anjo do Senhor feriu ele na perna, ele ficou, parece que até manco, enfim, isso é a história. Mas ali naquela luta, naquela madrugada, o anjo do Senhor, ele falou que não ia largar o anjo até que ele fosse abençoado naquela noite. Naquela noite, naquela madrugada, naquele final de luta, ele ferido, seja no plano mental, espiritual, nos sonhos, ele estava ferido. Ali ele recebe a verdadeira bênção, que é a bênção de Deus. Ali a bênção é verdadeira. Então recai sobre Jacó a bênção, e Deus fala para ele que a partir daquele momento, daquela noite, daquela madrugada, o nome dele não é mais Jacó, o nome dele passa a ser Israel. E aí Israel volta para a cidade, se reconcilia com o seu irmão, né? A reconciliação, a hora que ele chega para encontrar Esaú, ele se ajoelha, e Esaú vem com o exército, poderia ter acabado com a família, facilmente acabado com a família de Jacó, Israel, mas ali eles se reconciliam, e os filhos de Jacó, de Israel, viram as 12 tribos de Israel. E se acontecesse ao contrário, Esaú tivesse matado Jacó, nós não teríamos José do Egito, que era um dos seus filhos, não teríamos os 400 anos no Egito, não teríamos Moisés, não teríamos rei Davi, Salomão, enfim, toda a história, talvez até Cristo. Acabaria a Bíblia no primeiro capítulo, no meio do primeiro capítulo, em Gênesis. Então Jacó, ele é o pai, ele é considerado, é filho de Abraão, é considerado o pai de muitas nações, principalmente de Israel. O que significa a história de Jacó? Ele sai brigado, né? Ele trapaceia o pai ali, ele sai brigado com a família, sai fugido da família, cresce, se desenvolve, e uma hora na vida ele precisa voltar. Por quê? Porque a alma de Jacó ansiava por esse retorno, por esse regresso à casa. Porque ele tinha uma diferença ali com suas origens, com o pai, com a mãe. Ele enganou o pai. O pai não conseguiria mais resolver esse problema. Por quê, o pai? O pai já havia falecido. Em vida ele não conseguiria resolver esse problema, a não ser no nível espiritual. Ele em vida e o pai espiritualmente. Ele fez isso quando ele se reconcilia com o seu irmão Esaú. Quando ele volta, enfrenta seus medos, enfrenta seus traumas, receio. Quando ele decidiu voltar, não era pela razão. Ele estava voltando porque a alma dele falava voltar para casa, mas a razão dele falava ele ir para outro lugar. Então ele enfrentou os perigos ali, principalmente de uma luta com o seu irmão. Os traumas da nossa vida, eles moldam a nossa vida. Talvez teve crenças, informações, crenças limitantes, impacta isso no nosso ego, no nosso inconsciente, no nosso ser. Assim. Então tudo impacta diretamente o nosso comportamento e também tomadas de decisões. Imagine uma criança lá atrás, que teve um problema familiar, que não tinha autonomia, ou que tinha medo de tomar decisões, ou que às vezes o pai via estudando, ou ia ensinar estudo e a criança não aprendia, e vinha alguma informação, você não é inteligente, você não é bom o suficiente, ou você é burro. Essas informações vêm na nossa mente, gravam, no nosso inconsciente, grava essas crenças limitantes em nossa vida. E nós continuamos nossa vida sem perceber que no fundo da nossa mente, da nossa imaginação, existem essas frases que impedem a gente de crescer. Que a gente acha ou tem entendimento que nós não somos bons bastante. Né? Imagine aquela criança que ouve do pai e da mãe que o pai prefere um, a mãe prefere um do que o outro. Ou ouve do pai que a criança foi tida antes do casamento, sem planejamento,
aconteceu, né? Aconteceu sem esperar. Então a criança recebe aquele impacto de que não foi desejada, não faz sentido isso na vida da criança. Então isso acaba abalando psicologicamente a criança. Não só isso, né? Aquelas crianças, aquelas pessoas que sofreram violência de pai, de mãe, quantos aqui não apanharam? Hoje em dia não pode bater na criança. Mas a gente olha aqui as pessoas e sabe que tem uma idade mais ou menos com a minha. Então, nós tivemos uma infância um pouco mais rigorosa, fisicamente. A filha mulher, às vezes tem um irmão homem. Quem é filha mulher que tem um irmão homem? Como a filha mulher foi tratada diferente do filho homem? Com maior ou menor rigor? Né? Então nós fazemos essa pergunta. Você sofreu violência física, violência emocional? Qual o tipo de violência que ocorreu lá atrás? Se não ocorreu, ok. Se todo mundo passou aqui sem ter problema com o pai e com a mãe, tranquilo. Mas geralmente nós temos feridas e marcas do passado. As feridas familiares são as feridas mais traumáticas, mais profundas que o ser humano pode ter aqui. Ela abala a sua saúde mental, abala a sua saúde emocional, ela abala conflitos e laços não resolvidos. Ela bloqueia, na verdade ela bloqueia o nosso desenvolvimento. Toda vez que a gente tem problema com o pai ou com a mãe, nós estamos tendo problema com a nossa origem. Tem problema com a nossa origem, nós somos parte da nossa mãe, nós somos parte do nosso pai, nossa mente é única, indivisível, mas nós carregamos grandes informações ali dos nossos pais. A parte genética, nos primeiros anos de vida, muita informação nós recebemos de casa. Imagine aquela criança que foi abandonada pelo pai ou pela mãe. Geralmente é o pai que sai de casa, a maioria das vezes. Mas quando é a mãe, muito mais traumático, né? Acredito eu. Porque com a mãe a gente espera que a mãe seja aquela que acolhe. Mas muitas pessoas têm problemas com a mãe e com o pai. O processo de reencontro com a criança interna é um processo, ele é poderoso. Ele envolve aquilo que nos foi ferido na parte da infância e nós permitimos que esses sentimentos sejam aflorados aqui, e sejam reconhecidos e validados por nós aqui. Reencontro com a criança, nós precisamos ressignificar os fatos que aconteceram lá atrás, no nosso passado, para nos ajudar a libertar das emoções e das presas e desenvolver sim mais uma vida mais autêntica, uma vida mais tranquila e feliz. Então, o processo seria retornar. Qual seria a solução aqui? Seria retornar à nossa infância através do que você é hoje, entender as feridas, as marcas e as cicatrizes. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu vou fazer algumas perguntas só para não ver a resposta do outro e levanta a mão. A hora que eu faço as perguntas, se teve algum problema com o pai ou com a mãe no passado. Só para eu entender aqui. Vocês podem fechar os olhos aqui? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e levantar a mão se algum de vocês teve ou tiver um problema com o pai ou com a mãe, marcas, cicatrizes na vida, por ser tratado de forma diferente do irmão. Aquele que teve problema com o pai e com a mãe, que se sentiu rejeitado, que se sentiu humilhado, que recebeu violência, foi tratado com violência. Aquele que foi tratado de uma forma diferente do irmão. Aquela mulher que tem filho, que tem irmão homem e que se sentiu tratada de uma forma diferente. O pai ou a mãe tratou você, a mulher, diferente do que tratou seu irmão. Aquela pessoa que foi tratada com violência, extrema violência. Aquela pessoa que não sentiu o afeto da mãe
quando não sentiu o afeto do pai, aquela pessoa que o pai ou a mãe abandonou, aquela pessoa que sentiu, não foi claro, mas que sentiu o pai ou a mãe tratando o irmão ou a irmã de uma forma melhor do que você. Então é isso. Acho que podem abrir os olhos. Muitas pessoas levantaram as mãos aqui. Obrigado. Por conta de traumas de passado, né? Por ser tratado de forma violenta, por ser tratado de uma forma cruel, talvez de uma forma indigna, talvez de uma forma como não deveria ser, talvez com uma forma machista, né? Tratar o irmão de uma forma diferente da irmã, talvez ouviu lá atrás que a criança nasceu fora do casamento, ou o pai e a mãe não estavam programados para ter aquela criança, as violências sofridas, ou não ter recebido o amor que ansiavam, né? Aqueles que não receberam um abraço, o amor, o afeto, a palavra, né, do pai ou da mãe de carinho, de amor, falando que você era importante ali na vida deles. Então, quando a gente fala dos problemas com a nossa origem, nós estamos falando de problemas com as nossas raízes. Hoje, nós somos adultos aqui, temos bons resultados, nós temos uma família nova constituída, temos casa, temos uma família, temos filhos, mas e o que ficou para trás? Nós conseguimos superar obstáculos, conseguimos vivenciar novamente, mas deixamos para trás feridas, marcas, traumas. E essas feridas, marcas, traumas, a gente não para pensar, né? A gente vive dia a dia, vai acumulando história, e nós florimos, né? Imagina uma árvore, ela cresce e dá frutos, folhas, enfim, mas a raiz ainda não está segura, a raiz ainda falta algo na nossa vida ali, e é realmente esse problema que nós temos ou que tivemos ali com o pai ou com a mãe. Então, ressignificar o passado nada mais é do que dar contornos, novos significados, novas experiências, principalmente para as experiências dolorosas da nossa vida. Muitos de nós nós temos mais pai, eu não tenho mais pai, minha mãe ainda é viva. Mas aquelas pessoas que tiveram problema com os pais lá no passado e que não conseguiram resolver, que eles não estão mais aqui. Os traumas, não é possível mais se perdoar. Quando eu escrevi lá o Transformando Lágrimas em Vitória, um amigo meu se suicidou. A gente não consegue mais voltar, não consigo mais voltar atrás e ajudar o Fábio. Eu não consigo mais voltar atrás e ajudar o Fábio. Infelizmente, um amigo da empresa, nós trabalhávamos mais de 10 anos juntos, em departamentos diferentes, ele se suicidou. Então isso acaba sendo um propósito da minha vida. É por isso que eu venho aqui da palestra de sábado, saio de casa, atravesso a cidade, venho para cá, porque isso marcou a minha vida. E essas experiências dolorosas nós precisamos, de certa forma, transformar essas experiências dolorosas em experiências positivas. No começo é difícil, mas nós precisamos fazer essa transformação. Não consigo ajudar o Fábio, mas eu consigo ajudar outras pessoas. Cada um de nós conseguimos ajudar um e outro. E a mesma coisa essa casa. Ela foi construída e ela ajuda milhares de pessoas todos os dias, todas as semanas, todos os anos. E isso não pode parar. Esse nosso encontro. Então, a palestra de hoje é ressignificar o passado, dar novos contornos para aquelas experiências negativas do passado que aconteceu. Inclusive de pais aqui, de pessoas que já não têm mais os pais vivos. Né? E é possível fazer ressignificar o seu passado através da mente,
na mente. Então a mente humana ela é capaz de dar novos contornos, desde que você veja o fato de uma forma totalmente diferente de que você costuma ver. Geralmente nós culpamos aqueles que nos ofendem, né? Geralmente nós culpamos todas as pessoas que nos ofendem. Talvez a gente precisa olhar de um outro ângulo, de uma outra visão e dar novos contornos para esse significado passado. A história do Jacó nada mais é do que aquele cara que trapaceou, ele foi trapaceado, adulto, e ele necessariamente ele precisa voltar, ele clama por voltar, por regressar à sua casa. A luta com o anjo representa ali uma batalha interna do indivíduo. Como aquelas imagens que eu coloquei lá. A batalha interna está sempre. Está lá no deserto da sua vida, no momento que você está num quarto vazio, com depressão, a pessoa depressiva se afasta de tudo, de todos, ou naquele momento de tempestade. É a batalha interna ali de cada um que vai passar. Todos nós vamos passar por nossas batalhas e vamos enfrentar, só que nós precisamos simbolizar, mudar ali a visão que nós temos do passado, buscar a nossa verdade e a nossa identidade. O Carl Jung ele fala muito da sombra, né? Nesse momento de intrínseco, que você está lutando com o seu eu mesmo, é a sombra, é tudo aquilo que nós reprimimos. Medos, traumas, insegurança e desejo. É tudo aquilo que nós não queremos enfrentar. Mas enfrentar é o que o Carl Jung me fala, enfrentar essas sombras é o que nos leva a maior consciência e autodescobrimento próprio. Isso é transformador. Segundo Carl Jung, a psicologia, Carl Jung é transformador. Então, o retorno, né? O retorno aqui, a descida, o retorno à sua casa seria a descida à caverna, a uma caverna emocional, um espaço. A caverna é um espaço metafórico que a gente fala, é o lugar onde vamos regressar, que guardamos todas as nossas dores, nossas feridas, tudo que não foi resolvido, principalmente na infância, principalmente na origem. Quando nós temos, qualquer um de nós temos problemas com a mãe, como eu disse, eu tive um problema muito grande com meu pai e com minha mãe. Com meu pai. Minha mãe, hoje ela é viva, né? A gente nossa conversa é limitada, a gente não tinha muita comunicação na casa onde vivíamos. Mas a minha mãe estava sempre presente, não tinha problema com ela. Com o meu pai, era aquele que ele estava presente, mas eu sentia uma falta, um afeto, talvez, sentia de alguma forma uma rejeição. Nós brigamos já na fase adulta, ficamos anos sem falar, e a hora que a gente se perdoa, a gente resolve tudo que estava no passado. E aí foi importante para a gente viver os últimos 5 anos de uma forma mais clara, limpa e tranquila, sem cobrança, sem dores, talvez com feridas, com cicatrizes, mas com cicatrizes ressignificadas. Então, explorar a nossa caverna aqui seria exercer o perdão, não só nosso, mas como de nossos familiares, perdão dos nossos antepassados. E isso aqui é crucial para a gente entender os bloqueios, né? Para entender os bloqueios que hoje impedem a gente de avançar. Descer a nossa caverna, retornar à nossa casa de infância, é o momento, é a oportunidade que nós temos de confrontar o passado, curar as feridas e seguir mais leve do que nunca, inteiros e prontos para abraçar o futuro. Então, o terceiro passo desse nosso encontro seria a questão do futuro, projetando o problema no futuro. Mas antes disso, a gente precisa que quem tem problemas familiares, laços familiares, quem teve problema com a mãe, com o pai, com o irmão, ali no momento da infância, é esse momento aqui que nós temos para ressignificar tudo que a gente passou ali, né, todos os nossos problemas. Ressignificar o passado, no final, é reaprender a usar a dor e traumas do passado como ponte para o futuro. Só é possível se nós enxergarmos o que aconteceu lá atrás, não com os olhos de você da vítima, mas com outros olhos.
uma outra visão. E aí a gente consegue ressignificar o passado. Então, chegando no final, eu gostaria de fazer, como eu sempre faço, um exercício para a gente regressar, tentar regressar um pouco ao passado, principalmente regressar na minha, na sua casa. Você vai lá até a sua casa e vai se olhar de uma forma diferente. Você vai se olhar hoje, você vai estar fora daquele momento talvez traumático da sua vida. Você vai olhar com olhos de observador, de fora, tá? Então eu quero que todos fechem os olhos. Nós estamos indo para o final da palestra aqui. Fecha os olhos. Se concentra numa luz. Quero que todos se concentrem numa luz aqui. Pensa na figura de Cristo, põe a luz na frente. E nós vamos regressar até a rua da sua casa. Eu quero que você vá com essa luz, caminhe pela rua da sua casa, da infância, lá na infância. Aquela infância talvez humilde, talvez muito pobre, talvez com problema com o pai, com a mãe. Ande ali com essa luz pela rua da sua casa e pare em frente à sua casa, veja a sua casa, veja o portão da sua casa, a porta, a janela. Quero que você imagine na tela mental a sua casa. E de lá você vê que está tudo escuro, mas existe uma luz ali que sai daquela casa. Tem uma luz que sai pela porta, uma luz que sai pela janela. Eu quero que você imagine essa luz saindo pela porta, pela janela. Eu quero que você vá com essa luz que está diante de você, caminhe, você adulto, caminhando em direção àquela porta, a porta que era da sua casa. Quando você abrir a porta, você vai estar de fora, você é terceiro, você na fase adulta, tudo o que você passou, tudo que você vivenciou, você está regressando àquele seu lar. Você vai ver seu pai, sua mãe, você vai se ver lá naquele momento. Você abre a porta e você vê a criança ali que está ferida. Está ferida, está chorando, talvez caída no chão, mas ela está com uma luz à volta. Então você de fora da porta, você consegue enxergar a criança ali, talvez deitada no chão, sentada, chorando, mas ela tem uma luz em volta. Um pouco mais para trás você olha seus pais, eles estão com uma sombra. Talvez eles foram violentos demais, talvez eles te abandonaram, talvez eles cuidaram mais de um irmão do que com o outro, tiveram mais carinho, mais afeto com um do que com o outro, talvez eles foram machistas demais com você, talvez eles cuidaram mais do irmão homem do que ionos para a irmã mulher, talvez eles trataram você com violência física, talvez com violência emocional. E eu quero que vocês agora, em posse dessa luz que vocês estão olhando com olhos de observador, de terceira pessoa, sabendo que aquela criança que está no chão ali é você. Muitas vezes foi humilhada e você trouxe feridas, marcas, cicatrizes para a vida adulta e você não sabe porque o seu pai ou sua mãe agiu daquela forma com você. Mas agora eu quero que você olhe a luz que está em você, rodeando você hoje, toca na sua consciência, toca na sua têmpora e você consegue enxergar seus pais num momento de sombra. E a luz vai te levar à história dos seus pais, subindo a infância dos seus pais, eles sendo tratados de uma forma, eles, tanto seu pai quanto sua mãe, sendo tratados de uma forma muito mais pesada, com uma infância muito mais sofrida, com muito mais violência do que foi a sua infância. Com menos estudo, com menos conhecimento, com menos entendimento, eles cresceram sem amor, sem afeto, com violência, sofrendo violência, muitas vezes violência física, violência emocional, muito maior do que a sua. Tiveram muito problema muito maior do que financeiros, do que o seu muita escassez. Agora você regressa com olhos do observador e olha aquela criança de novo.
Então você entende que seu pai e sua mãe ali trataram você da forma como que eles sabiam. Talvez erraram, mas era o que foi passado para eles. Eles não têm culpa, absolutamente culpa, da sociedade que viviam. E, para falar a verdade, seus avós foram criados de uma forma muito pior que seus pais, do que você. E toda a nossa genealogia, todos os nossos antepassados sofreram muito mais do que nós. E aquela criança ali que está ali, irradiando luz, é a última que vai ter esse sofrimento em vida. Porque daqui para frente, a sua família é diferente. Daqui para frente você cresceu. E aquela criança olha ali para a porta e te vê na porta. E ela vê que deu tudo certo. Que você cresceu, que aquela criança continuou. E por ter continuado a vida, hoje ela tem família, hoje aquela criança tem filhos, se transformou num adulto, que trabalha, tem família, tem filhos, talvez netos, tem uma casa, um local melhor para morar. A verdade é que se nós formos culparmos nossos pais de tudo que deu errado na nossa vida, nós também devemos culpar nossos pais. Nós devemos ser inteligentes o bastante para culpar nossos pais de tudo que deu certo nas nossas vidas. Então você pode sim culpar, eu posso sim culpar meu pai de todas as coisas erradas que davam na minha vida, mas também tem que ser inteligente o bastante para culpar de todas as coisas boas que temos na nossa vida. E agora você volta e veja na sua mente o que você tem. Você tem saúde, que você tem uma nova família, que você teve novas oportunidades, que você teve estudos, que você teve possibilidade de mudar, teve possibilidade de sair daquela casa e ver que aquela forma de educar um filho, uma filha, estava errado. E que você superou todos esses traumas. Foi difícil. Você viveu caminhos, percorreu caminhos difíceis, mas tenha absoluta certeza que você venceu. Deus abençoa você, Deus abençoa seus pais, Deus abençoa aquela criança, Deus abençoa toda a sua genealogia, todos os seus antepassados, porque você entende que ali o sofrimento terminou. A partir de agora, você é um com o seu passado, você ressignifica o seu passado, você muda da nova identidade para marcas e cicatrizes do seu passado. No finalzinho, vocês podem abraçar mentalmente os seus pais ali, principalmente aqueles que já não estão mais aqui, e perdoar, e exercer o perdão. Porque perdoa só aquele que ama, perdoa só aquele que se conecta consigo mesmo. Resgatar o seu passado, resgatar a sua origem, resgatar as suas raízes, é o meio pelo qual você consegue desbloquear todo o passado. Então você pode agora vir mentalmente para cá e voltar, abrir os olhos e voltar para a nossa realidade. Bom, ressignificar o passado é enxergar os fatos que aconteceram lá de uma outra forma. Portanto, você sabe que o seu passado, seu pai e sua mãe, talvez trataram você de uma forma como que você não deveria ser tratado, mas agora você sabe que eles não tinham consciência de como tratar os filhos. Não há uma cartilha, não há um livro, ninguém passa a verdade de como nós podemos tratar nossos filhos, qual é a melhor maneira, qual é a nossa forma, qual é o nosso melhor mecanismo, como que nós devemos portar. E nós causamos talvez impacto, muitas vezes nós causamos impacto. Mas a verdade é que seus pais, nossos pais, só nos trataram como eles haviam sido tratados. Ressignificando isso,
sabendo que eles trabalharam para você, é ressignificar tudo na sua vida, é mudar a visão que você tem de si mesmo, e aí é possível enxergar de uma outra forma todo o seu passado, tudo que você passou, e ali ressignificar as suas marcas e suas cicatrizes. É isso. Eu sou Bruno Ortega, esse aqui é o livro Transformando Lágrimas em Vitória, ele tem uma nova versão em 2024 para 2025. Quem quiser lá, a gente está no YouTube, no Facebook. Quem quiser adquirir o livro também, fica à vontade, está na plataforma Hotmart. Então, espero que tenha ajudado vocês.